Para todos vocês que estão vendo o Brasil numa situação extremamente precária, mas não no sentido de abastecimento de produtos e serviços, mas no sentido de união de um povo em prol da consolidação de uma nação soberana, para usar todos os recursos naturais a seu próprio bem. O nosso país, ele é governado de fora para dentro. Grupos interligados controlam toda a nossa estrutura, todo o nosso país. Os bancos pertencem a 50 famílias que nos manipulam há séculos no mundo inteiro. A crise que nos abate hoje no Brasil, ela também aconteceu na Grécia, nos Estados Unidos, e é uma prática para tomar ainda mais as nossas riquezas. Quando eles implantam as crises, eles levam toda a população a se endividar nos seus bancos. E as empresas que são nossas, de fato, eles compram quando têm interesse em comprar, para fazer justamente parte da grande estrutura de poder econômico que eles detêm. Todas as grandes empresas do mundo, é só você pesquisar, todas pertencem a esse grupo de 50 famílias. Isso foi provado por Henry Ford. Sem tecnologia, o Henry Ford tem uma frase dizendo o seguinte: convém que a população não perceba o sistema bancário e econômico, porque se percebesse, haveria uma revolução antes de amanhã de manhã. Recentemente, o professor Battiston, com todo o avanço da tecnologia, provou que o mundo está na mão de 50 grupos. E esses grupos criam todo esse ambiente de caos nos países, ao ponto de gerarem guerras, porque ganham de um lado e ganham de outro. E como que nós vamos mudar a história de nosso país? Unindo toda a população num projeto comum. Todos nós como voluntários. Por que as Forças Armadas nunca convocou toda a população para trabalharmos juntos pelo engrandecimento de nosso país? Porque o pessoal que está no topo das Forças Armadas também trabalha para o sistema. É por isso que nada muda. Porque militares como Alexandre o Grande, como Napoleão, num país como esse, já teriam tomado e consertado e direcionado esse país à sua plenitude para gerar qualidade de vida para todos os seus habitantes há muito tempo. O militarismo iluminado é o militarismo que conduz a sociedade à sua excelência, como acontece em muitas escolas militares no Brasil. Uma recentemente mostrada em Palmas, que faz os seus alunos se tornarem trilingües. Uma organização maravilhosa. Então eu espero que as Forças Armadas, se vierem administrar novamente o país, não fique na meia boca, e sim consolide um país para ser o orgulho do mundo, porque nós temos recursos para isso. Um general mostrou recentemente que nós temos recursos para construir 3 países novamente. Então é preciso que nós venhamos entender como funciona realmente o nosso país e o mundo, porque assim poderemos consolidar uma sociedade extremamente avançada nesse nosso país. Então eu espero que todos vocês compreendam que nós temos a chance, sim. E uma das coisas que nós temos que acabar é com o pagamento de juros da dívida interna e externa, que leva quase metade dos nossos impostos. É isso que nós temos que ter foco. Essa é a doença do país. Então nós temos que acabar com a questão dessa dívida, que é uma fraude. A Maria Lúcia Fatorelli nos mostra nitidamente, claramente, tudo isso, que é uma fraude, a dívida interna e externa. Porque justamente é a ferramenta que essas 50 famílias criaram para tomar todos os nossos recursos. A segunda e mais importante também
é tirar todo o sistema de comunicação das mãos dos políticos. Porque cada televisão e rádio está na mão deles. É só você pesquisar. Na Bahia, na mão da família do Antônio Carlos Magalhães. Em Alagoas, na mão do Collor. Em São Paulo, do Adhemar de Barros, que mudou até o sobrenome para Saad, para não lembrarmos que a televisão, a Bandeirantes, é de um político. Então, se você estudar a criação da TV Globo, você vai ver que foi um grupo americano chamado Time Life, que está na mão dos Rockefeller, que consolidaram a TV Globo para manipular toda a sociedade no Brasil. E não é diferente o SBT, não é diferente a Record. Quem está por trás de todas essas emissoras, do sucesso desses ditos empresários, é justamente o sistema que nos domina e que nos mantém como escravos. Então, se você quiser mudar alguma coisa nesse país, você vai ter que ser voluntário. Você vai ter que ser voluntário ao ponto de dar a sua vida pelo erguimento de uma nação soberana. Isso só se fará com a união de todos nós, dentro de uma nova visão, uma visão eficaz de cidadania plena. E as Forças Armadas têm todas as condições de criar isso no nosso país. Basta aqueles que estão lá em cima, de fato, trabalharem pela população, mas trabalharem mesmo, e não servirem aos seus donos, aos nossos donos, ou seja, aqueles que nos fazem de escravos. Eu espero que as Forças Armadas mudem, de fato, a trajetória evolutiva do povo brasileiro, com isso, consolidando um país fantástico.